Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Deus, aleluia. Nós estamos, como vocês sabem, nós estamos dando uma sequência, né? Estamos aqui numa sequência de estudos já. Essa é a 10ª semana, 11ª semana, já até parei de contar, que nós estamos aqui com temas específicos, né? Trabalhando alguns temas que são fundamentais na nossa caminhada, né? No que diz respeito à compreensão. E muitos desses ensinos, desses estudos que nós temos feito aqui, são grandes barreiras que a gente tem que ir derrubando, né? Coisas que foram erigidas, construídas, mas hoje nós temos tido acesso a essas verdades e temos conseguido, né, ver e contemplar ela de uma forma pura. E nós já estamos aqui algumas semanas falando de alguns temas, e um dos temas que foi pedido, né, por alguns, né, e você tem a liberdade para isso. Se você tem algum tema que ainda você acha que ainda há uma dificuldade, me procure, passe esse tema para a gente poder estar buscando aqui a compreensão dele, estar trazendo também. Mas um dos temas que as pessoas sempre perguntam, né, e tentam entender é esse aqui: o dízimo. O que é o dízimo? E uma das perguntas que a gente mais vê, o que a gente vê que é mais comum, é porque normalmente ao vir de uma caminhada, né, em meio a conceitos estabelecidos dentro do cristianismo, nós chegamos como que até com um peso, né, no conceito de dízimo, como se o dízimo fosse algo que, se eu não cumprir aquilo ali, eu praticamente estou debaixo de uma maldição. E muitos de nós já ouviram, inclusive, se sua vida financeira está ruim é porque você não está sendo fiel no dízimo. Muitos de nós já ouvimos, né, os gafanhotos, né, cortador, destruidor, porque você está sendo infiel no dízimo e na oferta. E um dos textos mais utilizados para sustentar esse argumento, e que vem como um verdadeiro peso sobre a nossa vida, é o texto de Malaquias. O que nós vamos abordar aqui nesse tema hoje de dízimo? Nós vamos começar a ver lá desde aquele primeiro momento, lá em Gênesis, quando a gente vê Abraão, né, apresentando um dízimo a Melquisedeque. Vamos entender o que é aquilo, que ato foi aquele que Abraão praticou. Logo em seguida nós temos um outro texto também, que nós vemos a presença do dízimo, quando a gente vê Jacó. Jacó recebe uma promessa e diz: se o Senhor for comigo, em tudo que chegar às minhas mãos eu te darei o dízimo. E nós vemos o conceito de dízimo sendo presente na vida e na narrativa de muitos personagens ali na Torá. Nós vamos entrar depois e ver esse dízimo sendo estabelecido como uma lei, por conta da realidade dos dos levitas e dos sacerdotes, né, responsáveis ali pela realidade espiritual, pelo cuidado do tabernáculo e depois do templo. E nós vemos um dízimo sendo instituído ali como lei agora, formalizado como uma lei. E depois nós vemos esse texto. Então são os caminhos que a gente vai passar hoje aqui. E depois nós vemos o texto de Malaquias: roubará, pois, o homem a Deus? E aí vem aquela questão: você não está dando dízimo, você está roubando a Deus. Será que você está... Eu não posso mais falar será, que eu fico imaginando aqueles videozinhos, não consigo nem mais falar será, gente. Parece que a gente está fazendo vídeo, né? Será que nós estamos roubando a Deus se nós não trazemos o dízimo? O que nós vamos trazer aqui para vocês talvez seja algo estranho, algo que você nunca tenha escutado ou ouvido falar. Por quê? A primeira pergunta que a gente tem que trazer é: o dízimo
ele está descrito nas Escrituras como um mandamento. Deus estabeleceu o dízimo como um mandamento em algum momento na Torá, nas Escrituras. Qual seria a nossa resposta? Sim. Nós vemos o Senhor estabelecendo o dízimo como um mandamento na Torá. A gente vai ver isso. Agora, a segunda pergunta. Esse mandamento que foi estabelecido, qual é a fonte que deu origem a este mandamento? Qual era a finalidade desse mandamento? Para que servia o estabelecimento desse mandamento? Como se lidava com esse mandamento? E a partir disso entender, eu tenho como cumprir esse mandamento hoje? Como mandamento? Eu tenho como cumprir ele hoje? É uma segunda pergunta. A primeira é mandamento estabelecido? Sim. A segunda pergunta, eu vou dar a resposta, depois a gente vai ver o porquê. Tem como se cumprir ele hoje como mandamento? Não. Eu não consigo cumprir o mandamento do dízimo hoje. Se eu não consigo cumprir o mandamento do dízimo hoje, já te digo uma coisa, não trazer o dízimo não é transgressão ao mandamento. Não é pecado. Você não está roubando a Deus. Você vai ver isso. Logo, não há obrigatoriedade de trazer o dízimo. Fique certo disso. Vou te dar um exemplo. Os sacrifícios que foram oferecidos como mandamento. Lá, não tinha que levar o sacrifício? Chegava Yom Kippur, não tinha que levar o sacrifício? Pêssar, não tinha que levar o sacrifício? Hoje, aquilo foi um mandamento, não foi estabelecido? Tem como cumprir hoje aquele mandamento? Não. Por quê? Porque não há templo. Se o dízimo foi estabelecido com uma finalidade conectada à realidade do templo, eu não tenho templo, não tem como cumprir como mandamento. Logo, a boa notícia, Chico está feliz com isso, gente. Logo, não tem gafanhoto, cortador, devorador, destruidor que vai vir sobre a sua vida e a causa, de repente, de um problema financeiro não é você não estar trazendo o dízimo. Vamos analisar isso no texto. Você vai entender o que é o dízimo estabelecido por Deus e aí você vai ver e vai me responder se hoje você pode cumprir ou não o mandamento da forma que foi estabelecido. Antes de você ficar assustado olhando para mim, eu sou um dizimista. Amém. Mas vou te dizer por que eu sou um dizimista. Coloca para mim, Gabriel, o primeiro slide. Sistema de dízimos e ofertas do templo de Israel, na verdade começa lá no tabernáculo, né? Muito além de 10%. Olha só, pega essa tela. Na verdade, era muito mais do que 10%. Se você vai ver aqui como é que era mais de 10%. Muito além de dar 10%, uma estrutura agrícola, religiosa e social complexa era o dízimo. Descrita na Torá e detalhada na Mishnah, no Talmud, que sustentava toda a vida espiritual e comunitária de Israel. Passa a mim. A primeira coisa que nós vemos, eu quero ler 2 textos com você, que a gente vai dar um apanhado geral. Primeiro, dos textos principais que estabelecem o dízimo, e não só o dízimo, também, mas bicurim, as primícias, os primeiros frutos. Nós vamos ver isso estabelecido nas Escrituras como um mandamento. As primícias, os primeiros frutos. Depois você tem uma coisa chamada terumá. Nós vamos ver terumá, o que é terumá. Depois nós vamos ver também o conceito de maasê, que é o conceito de dízimo. E nós vamos ver os tipos de dízimos que existia. Então nós vamos caminhar, mas eu queria ler os textos primeiro com vocês. O primeiro, eu queria ler lá em Números capítulo 18,
a partir do versículo 20. Números, capítulo 18, versículo 20. Não tenha nenhuma herança ou porção na terra deles. Eu sou a sua porção e herança em meio ao povo de Israel. Dei aos descendentes de Levi todo o 10º da produção recolhida em Israel. Esta é a herança deles, dos Leviim, da tribo de Levi. O pagamento pelo serviço realizado na tenda do encontro. De agora em diante, o povo de Israel não deverá aproximar-se da tenda do encontro, para que não sofra as consequências de seu pecado e morra. Somente os Leviim, os levitas, devem realizar o serviço na tenda do encontro, e eles serão responsáveis por tudo o que fizerem de errado. Este deve ser um regulamento permanente por todas as suas gerações. Eles não terão herança em meio ao povo de Israel, pois eu dei como herança aos Leviim a 10ª parte da produção que o povo de Israel separar como oferta para Adonai. Este é o motivo de eu lhes ter dito que não devem ter herança em meio ao povo de Israel. Continua o texto. Adonai disse a Moshe: fale aos levitas, aos Leviim, quando vocês receberem a 10ª parte da produção que dei a vocês como herança do povo de Israel, separem dela uma oferta para Adonai, 1/10 da 10ª parte. A oferta separada por vocês será considerada como se fosse grãos de areia e suco de uva no tanque de vinho. Desse modo, vocês separarão uma oferta para Adonai, de todas as 10ª partes que receberem do povo de Israel. E dessas 10ª partes devem dar a Aharon, o Cohen, a oferta posta de lado para Adonai. Para quem que Deus estabelece o dízimo aqui no início? Aos Leviim. Por que ele estabelece o dízimo aos Leviim? Porque a terra foi repartida a todas as tribos, mas a tribo de Levi, ela tinha porções em cada território, e ela era responsável em se dedicar e dedicar a sua vida ao templo. E porque dedicava a sua vida ao templo, eles não tinham as terras para plantar, para colher e para sobreviver. Eles eram de exclusividade para o templo, para o serviço espiritual. Por isso o Senhor estabelece aqui que o dízimo, então, vocês que receberam as terras e têm tempo para produzir e se dedicar à produção da terra, vocês vão dar então a 10ª parte a eles, porque eles estão dedicando a vida ao que é o cuidado espiritual. Então o dízimo, quando é, e aqui é o dízimo básico que a gente tem aqui, o dízimo, quando é instituído, ele é instituído aos Leviim. E essa 10ª parte que chegava a eles, o Senhor ainda estabelece um novo dízimo, o dízimo do dízimo. E ele fala assim: vocês, Leviim, devem pegar a 10ª parte, da 10ª parte que vai chegar até vocês, e vocês vão ter que levar então ao Aharon, ao Cohen. Então os Leviim também davam o dízimo do dízimo. Depois eu vou dar o nome disso tudo para vocês. Antes eu vou ler os textos. Depois você vai lá em Deuteronômio, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que vai dizer: todo ano tomem 1/10 dízimo de todos os produtos crescidos no campo e o comam. Você vai comer o dízimo, você vai comer o dízimo, olha só, e o comam na presença de Adonai, seu Deus,
no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Aonde? Em Jerusalém, Moriá, Macon, o lugar que ele escolheu. Comam a 10ª parte dos grãos, do vinho novo, do azeite de oliva, o primogênito do gado, do rebanho, para aprenderem a temer Adonai, seu Deus, sempre. No entanto, se a distância for grande demais para vocês e forem incapazes de fazer o transporte desse dízimo, pois o lugar escolhido por Adonai para depositar seu nome é muito distante de vocês, então quando Adonai, seu Deus, os fizer prosperar, convertam o 10º dos produtos em dinheiro, levem o dinheiro com vocês, dirijam-se ao lugar escolhido por Adonai, seu Deus, e troquem o dinheiro pelo que desejarem, boi, ovelha, vinho, outras bebidas inebriantes, ou qualquer outra coisa que quiserem, e comam ali, na presença de Adonai, seu Deus, e alegrem-se, vocês e sua casa. No entanto, não negligenciem o Levi, que está com vocês, pois ele não tem parte ou herança como a sua. A cada 3 anos, levem a 10ª parte de sua produção do ano e reservem-na em suas cidades. Então o Levi, por não ter parte ou herança como a de vocês, como estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem em suas cidades, virá, comerá e ficará satisfeito, para que Adonai, seu Deus, os abençoe em tudo que suas mãos produzirem. Aqui ele já estabelece, e logo depois o texto vai falar do 7º ano, o ano de Shemitah. Isso aqui é o fundamento do dízimo. Talvez você esteja meio perdido, não entendeu, você vai entender agora como que era dividido o dízimo e o que era trazido. Ok? Primeiro você vê uma relação muito grande com os levitas, os órfãos, as viúvas, os necessitados. A primeira coisa que eu quero abordar com vocês é isso aqui, bicurim, primícias. O que é isso? Que primícia é essa? Que realidade é essa que o povo vivia? O que eram as primeiras frutas colhidas da terra? O trigo, a cevada, a uva, figo, romã, azeitona e tâmaras, as 7 espécies de Israel, os 7 frutos pelos quais Canaã era louvada. Esses eram os frutos, os primeiros que nasciam, eles eram levados ao Senhor. Qual o destino desses frutos? Levados ao templo de Jerusalém e entregues diretamente aos sacerdotes, aos Kohanim, no ato público e solene, vinculado mais uma vez ao sacerdócio e ao templo. Você hoje não tem templo e não tem o serviço sacerdotal por ausência do próprio templo. Então não tem como eu cumprir da forma que foi estabelecido como mandamento. Entenda isso. Como funcionava? O agricultor realizava uma cerimônia de gratidão pública, conforme descrito lá em Deuteronômio capítulo 26, recitando a história de Israel e declarando a fidelidade de Deus. Qual era o significado disso? De você colher, e veja, estava muito relacionado à agricultura. Qual era o objetivo disso? O que isso produzia? O que esse mandamento na época produzia? Plantei lá, o Aragão lá faz muito isso, plantei lá o meu etrogue, primeiro lá que nasceu, os primeiros que nasceram, ele foi lá, marcou, esse aqui são os primeiros, eu vou separar, e aí vou levar, ia lá e levava ao templo. Significado profundo, significado era reconhecer que a terra e toda a produção eram dons de Deus e não conquistas humanas. Qual era o objetivo disso? Qual é o objetivo disso, Aragão? É reconhecer que tudo que a terra produz pertence ao Senhor. É um reconhecimento, é uma expressão. Como é que eu vou expressar esse reconhecimento de que tudo pertence a Ele? Quando eu pego os primeiros frutos, falo: Senhor, tudo nessa terra pertence a Ti. Eles saíam em uma grande alegria, mostrando que eles estavam reconhecendo que a terra havia produzido, e eles reconheciam que isso vinha do Senhor. Bicurim,
primícias. Essa era uma realidade que acontecia e chegava então aos Kohanim, aos sacerdotes. Então a primeira coisa que você tem, Bikurim, eles viviam essa realidade, levavam a primícia ao templo. Próximo. Depois você tinha uma coisa chamada terumá. O que é terumá? Oferta ao sacerdote. Uma porção da produção agrícola era separada antes de qualquer dízimo. Não estou falando de dízimo ainda, gente. Falei de separar os primeiros frutos e levar como um agradecimento e reconhecimento que do Senhor pertence todas as coisas, dele vem toda a provisão. Depois eu tinha uma oferta chamada terumá, que não tem nada a ver, não é dízimo ainda. A Torá, inclusive, não fixa valor aqui, não tem percentual aqui. A tradição judaica que estabeleceu depois 2%, né? Coloca ali um valor ali para o pessoal ter uma base, mas não tem valor estipulado aqui, né? A Torá não fixa percentual, a tradição rabínica é que estabeleceu cerca de 2% como referência. Qual o destino e santidade? Entregue exclusivamente aos Kohanim, aos sacerdotes. Era considerado sagrada, Kodesh, e só podia ser consumida em estado de pureza ritual. Contaminá-la era uma falta grave. A terumá era separada primeiro, antes de dízimo e da ordem. E a ordem importava. Primeiro, ele separava os primeiros frutos. Reconhecia que tudo na terra pertence ao Senhor. Depois eles pegavam uma porção daquilo que produzia. Eles pegavam uma parte que vinha ao seu coração. É como se fosse uma oferta voluntária, ok? Pegava e falava, não, isso aqui eu estou levando como oferta voluntária. E levava também ao templo, aos sacerdotes. Isso não é dízimo até aqui. E eles viviam essa realidade. Depois, galera, agora a gente entra no que nós conhecemos como o dízimo, é o mais comum que a gente conhece. É chamado de Maaser Rishon, primeiro dízimo, ou o dízimo inicial. 10% da produção restante, após a separação da terumá, depois que você separou tudo, tem quanto? Tem X, tem 100, opa, 10%. A 10ª parte disso agora, eu vou levar. Destino específico e uma suboferta embutida. Quem recebia? Os levitas. A tribo de Levi recebia esses 10%, toda a tribo de Levi. Entenda uma coisa. Eu preciso entender quando eu falo levita ou leviim e o que eu estou dizendo quando eu estou falando Kohanim ou sacerdote. Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Confundi a mente de vocês? Não. Eu tenho a tribo de Levi, ok? Esses são os Leviim, tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi, nós temos Aharon e os descendentes de Aharon. Os descendentes de Aharon que são sacerdotes, ok? Então Aharon pertence à tribo de Levi, mas só os descendentes dele que são sacerdotes, ok? Os levitas, a tribo de Levi, responsável pelo serviço no templo, cuidar do serviço no templo, e que por isso não possuíam terras, eles possuíam pedaços de terras onde eles habitavam, mas não tinham, eles tinham que se dedicar ao templo, então eles não produziam, não tinha essa produção. Então eles recebiam, a tribo de Levi recebia então os 10% de todas as outras tribos. E como nós lemos no texto, eles pegavam 10% disso, 10% dos 10%, e levavam então aos sacerdotes, ok? Então tinha o dízimo que chegava aos levitas, porque eles eram responsáveis pelo templo, o serviço do templo, o cuidado da vida espiritual, e eles pegavam 10% desses 10% e entregavam aos sacerdotes, os descendentes de Aharon. E esses 10% dos 10% é chamado de terumá maaser. Entendeu? Então, primeiro, Bikurim, os primeiros frutos. Depois do Bikurim, terumá, que é um percentual, uma oferta voluntária que se levava aos Kohanim. Depois, nós temos o dízimo. Tudo que eu produzi, agora eu pego 10%,
e levam aos levitas. O nome disso é Maaser Rishon. Depois os levitas pegavam 10% desses 10%. E isso é chamado de Terumá Maaser. 10% que ia aos sacerdotes. Ok? A lógica desse sistema garantia de que quem servia ao povo espiritualmente fosse então sustentado materialmente, criando uma cadeia de responsabilidade. Fazia com que aqueles que se dedicavam ao serviço espiritual tivessem um sustento. Porque entende-se também que é a partir da prestação desse serviço espiritual que o povo era alcançado pela bênção. Havia um reconhecimento disso. Se há uma ordem espiritual, se há um funcionamento daquilo que é espiritual, o povo está sendo abençoado por isso, porque ali está a representação de todo o povo. Mas para que haja sustento, então, do templo e dos levitas, e dos Kohanim, dos sacerdotes. Passa para mim. E aí você tinha uma outra coisa, um segundo dízimo. Já passou dos 10% que ensinavam para a gente, né? A realidade, eu estou explicando qual era a realidade na época, gente, para que você entenda. Se eu pegar, por exemplo, como foi estabelecido lá 2%, naquela terumá, eu já tenho 2% mais 10%, 12%. Mais 10% que vai vir aqui agora, eu já tenho 22%. Para você ver como era o sistema. Como era esse segundo dízimo aqui? Chamado de Maaser Sheni, segundo dízimo. Outros 10% da produção eram separados em anos específicos do ciclo sabático. Há um ciclo de 7 anos. Ok? O dízimo não era todo mês não, tá? Esse dízimo aqui era algo anual. Havia um ciclo de 7 anos. Lembra que no capítulo 15 de Deuteronômio aqui vai falar do 7º ano da produção, que é um ano sabático, que não se trabalha a terra, né? Você não vai colher, você não vai plantar nada, a terra tem que descansar. Mas antes do 7º eu tenho 6 anos. Esses 6 anos, esse dízimo era levado, mais 10%. E como era feito com esses dízimos? Esses 6 anos, como que era vivido isso? No primeiro, no segundo, no 4º e no 5º ano, o que eles faziam? Não era dado a terceiros. O próprio dono, aquele que pegava os 10%, ele levava essa produção até Jerusalém e consumia lá, ele comia lá aquilo que ele estava levando. É como a gente faz aqui no Kabbalah Shabbat, todo mundo, cada um traz um pouquinho. E aí a gente senta e todo mundo, eu como um pouquinho do bolo que você trouxe, eu como um pouquinho, e eu tomo um suco que o outro trouxe. Eles levavam o dízimo, porque era uma celebração entre eles, do que o Senhor tinha concedido a eles. Eles estavam sendo beneficiados por aquela realidade e reconhecimento. Então no 1º, 2º, 4º e 5º, eles subiam a Jerusalém, consumiam lá, em espírito de celebração e santidade. A alternativa prática, se a distância era grande, como é que eu vou levar? Eu tenho muita coisa, como é que eu vou para Jerusalém? Eu tinha que ir para Jerusalém. Era uma forma também de reunir as pessoas. Como é que eu faço? Tinha uma forma que foi estabelecida aqui que eu li para vocês. Eles pegavam aquilo, transformavam aquilo em algo que era um valor monetário na época, hoje, como se pudesse falar hoje, dinheiro. Viajava para lá, chegava em Jerusalém, comprava os alimentos e apresentava, e a gente comia todo mundo junto. Todo mundo desfrutava do dízimo. Era distribuído entre todo mundo. Aquele que levava e mais aqueles que estavam lá. Qual é o propósito disso aqui? Estimular a peregrinação, essa reunião e esse grande encontro, fortalecer a comunhão com Deus e com o povo, e santificar o ato de comer, porque é o momento que eles celebravam tudo aquilo juntos, tudo aquilo que o Senhor concedia a eles. Isso acontecia no 1º ano do ciclo, no 2º ano do ciclo, no 4º e no 5º ano. Sobrou, falta o quê? O 3º ano e o 6º ano. Como é que eles viviam o dízimo?
aqui no terceiro e no sexto ano. Passa para mim, galera. Esse é chamado de Maaser Ani, dízimo dos pobres. Quando era aplicado, substituía o Maaser Sheni naquele ano. No terceiro ano você não tinha esse Maaser Sheni, que subia e vocês comiam todo mundo junto. No sexto ano não tinha aquele Maaser Sheni, era o Maaser Ani, que era no terceiro e no sexto ano do ciclo. Não havia peregrinação nesses anos, mas havia redistribuição. Eles davam para os pobres. O dízimo do terceiro e do sexto ano, eu entregava para os pobres, para os necessitados. Olha aqui, ó. Distribuía aos pobres, aos órfãos, às viúvas e estrangeiros residentes, os mais vulneráveis da sociedade israelita. Qual era a função social? Não era caridade espontânea, mas um sistema estruturado de proteção social, justiça social, embutido na lei agrícola, justiça e não favor. É o Senhor realizando uma coisa chamada justiça social. Então, o terceiro e o sexto ano do ciclo, as pessoas pegavam esse dízimo, chamado de Maaser Ani, e dava para os pobres. E isso fazia com que houvesse, então, um equilíbrio. Aquela pessoa recebia um sustento. Passa para mim. Então eu tenho um ciclo de 7 anos aqui. O sétimo ano é o Shemitah. Então no primeiro e no segundo ano, o que eu tinha é Maaser Sheni, peregrinação, tinha que ir para Jerusalém e todos comiam de tudo. No terceiro ano, Maaser Ani, o dízimo era distribuído, você não precisava ir para Jerusalém, distribuir aos pobres necessitados, viúvas, órfãos ali. Quarto e quinto ano, Maaser Sheni, então retorno à peregrinação e todo mundo come junto. Sexto ano, mais uma vez eu entrego aos pobres, viúvas e necessitados. E o sétimo ano, descanso da terra, não tinha plantio, então não tinha dízimos agrícolas. Essa era a realidade do sistema do templo. Totalmente vinculado, o mandamento vinculado a essa realidade que nós temos aqui. E aí você pergunta, mas vem cá, e aquele dízimo? Que isso aqui foi através de um mandamento depois. E aquele dízimo lá que Abraão deu a Melquisedeque? E aquele dízimo lá prometido por Jacó, quando ele disse, se o Senhor for comigo, eu darei o dízimo. Aquilo ali não era um dízimo como mandamento, era algo voluntário, reconhecimento, o primeiro de Abraão, o reconhecimento daquela figura que estava diante deles, que era Melquisedeque, que era um representante. Então era algo voluntário, não obrigatório. Ele reconhece a figura que está diante dele como autoridade, como alguém que é um instrumento, e ele então resolve voluntariamente dar algo que já era algo muito presente no meio do povo, que era a realidade de dar a 10ª parte. E ele entrega então a Melquisedeque, que a tradição vai dizer que era 100. Mais adiante, quando a gente vê Jacó já tinha recebido uma promessa. O Senhor falou, eu serei com você, eu vou te abençoar, será grande a sua descendência. O Senhor já tinha declarado o que faria com ele. O que Jacó faz não é uma barganha, como muitos dizem, se o Senhor for comigo, eu te darei. Então se o Senhor me dá, eu vou dar, se não me der, eu não dou. Não foi isso. Ali é chamado Neder, é um voto que ele faz. O Senhor trouxe uma promessa. Senhor, se essa promessa realmente se tornar uma realidade na minha vida, eu vou expressar esse reconhecimento. Ele está dizendo, eu vou expressar trazendo dízimo, a dessa parte dessa realidade pertencerá a ti. É um voto que ele está fazendo ali, chamado de Neder, que ele está realizando. Não é voluntário, é uma decisão dele, não é uma lei. Você consegue ver a diferença disso? Abraão com Melquisedeque, voluntário. Jacó com o Senhor, algo voluntário. Aqui, um mandamento estabelecendo um sistema vinculado ao quê? Aos levitas, ao sacerdócio, à estrutura do templo. Hoje tem como viver isso aqui? Não tem como viver e cumprir esse mandamento por ausência do templo. Quando a gente vê aquele texto que usa, roubará, pois, o homem a Deus,
Sim, nos dízimos e nas ofertas. Aquele texto está muito mais relacionado à liderança na época do que o próprio povo. Se você pegar o contexto ali, o contexto é de um templo que estava totalmente corrompido. Eles não estavam vivendo essa realidade, eles não estavam cumprindo isso. Embora o texto não deixe claro, mas mostra que havia uma corrupção, um roubo melhor. O sistema estabelecido pelo Senhor como mandamento não estava sendo cumprido por aquela liderança, por aqueles que faziam com que isso aqui se tornasse uma realidade. Essa era a corrupção que estava acontecendo naquela época. Roubará, pois, o homem a Deus, sim, no dízimo e nas ofertas, naquilo que é voluntário e naquilo também que está estabelecido como lei. Por quê? Vamos dizer aqui, porque não estão direcionando esses dízimos na forma que o Senhor estabeleceu, órfão, viúva, necessitado, reconhecendo e todos comendo junto, não, mas pegando e querendo para si, roubando a Deus. Passa para mim, tem mais algum? Ordem geral das separações, está aí uma ordem que faz. Passa, tem mais? 3 pilares de um sistema único. O que visava, então, esses dízimos, tudo isso? O sustento religioso, aqui está a essência do dízimo. O sustento religioso, sacerdotes e levitas dedicados integralmente ao serviço sagrado, precisavam de sustento, o sistema garantia isso estruturalmente. Espiritualidade, a peregrinação, ir para Jerusalém, o lugar onde estava o templo estabelecido, e o consumo sagrado cultivavam a identidade de um povo conectado a Deus e a sua terra, e o próprio reconhecimento de que o Senhor é aquele que trazia provisão. E justiça social, alcançando viúvas, órfãos e necessitados. O sistema estava vinculado à terra de Israel e ao funcionamento do templo de Jerusalém. Com o exílio e a destruição do templo, a aplicação prática foi profundamente transformada, porque não tinha mais como se cumprir o mandamento. Mas a gente vê que dentro da tradição judaica, e nós falamos isso hoje no Café com Torá, até mesmo os mandamentos que a gente não consegue cumprir hoje como mandamento, todavia a gente reconhece a essência que está ali. A essência do dízimo aqui, para que haja manutenção de um ambiente que o Senhor estabeleceu. A essência que tem aqui de poder cumprir, aí sim o mandamento que hoje pode ser cumprido, que é alcançar a viúva, órfão, necessitado e trazer justiça social, trazer de alguma forma algum equilíbrio no meio de nós, ajudando aquele que está mais necessitado, aquele que está sobrando, né? Que ele possa pegar e tirar e dar um pouco para aquele, de forma que não haja peso. Lá na Brit Hadashah fala disso. Eles ajudavam uns aos outros, de forma que não havia peso para quem ajudava, mas também não havia um necessitado no meio deles. Então lembra que o ajudar ao necessitado, alcançar órfão, viúva e necessitado, não é para tornar você um necessitado, mas é para que não haja peso para você, mas ao mesmo tempo não haja falta no nosso meio. Esse é o objetivo que tem que estar, essa é a essência do sistema estabelecido pelo Senhor, justiça social, equilíbrio no meio do povo. Então nós vemos que, embora o mandamento não tenha como ser cumprido como mandamento, e por isso que o não cumprir não é um pecado, uma transgressão, todavia há uma essência. E essa essência, ela é sim abençoadora. Você poder pegar a 10ª parte do que você tem, do que chega às suas mãos, e hoje não chega na forma que era vinculado à agricultura, mas hoje nós produzimos, né? Eu gosto muito de uma frase, a Mari vai gostar dela. Eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: as pessoas falam assim, você ganha quanto? Né? Parece até que eu não ganho, eu produzo. Né? Aquilo que você está produzindo, que está sendo transformado hoje em espécie,
Ali está a produção do seu trabalho. Então, poder viver a essência de pegar 10% ou 1/10 daquilo ali e poder trazer para que de alguma forma essa essência seja cumprida, o sustento de um lugar onde temos buscado a presença do Senhor e poder aqui alcançar a viúva, o órfão, o necessitado, isso é abençoador.